Bom pessoal, meu nome é João Pedro, eu sou aluno do curso de Engenharia de Controle e Automação do IFSP Campus Cubatão. Vou comentar com vocês um pouco a respeito do meu projeto, do meu trabalho, que é a identificação de perfis de professores através de técnicas de clusterização. Então, basicamente é o seguinte, nós temos alguns questionários, né, que foram aplicados em professores dos institutos de Cubatão e de São José, né, do IFSP. Esses questionários, eles tinham como objetivo, né, dentre os objetivos que eles possuíam, né, identificar possíveis preferências que esses professores podem ter no que se refere à construção das suas grades de horário, né? Então, por exemplo, será que tem algum professor que tem uma preferência específica quanto a dias da semana para colocar suas aulas? Ou algum outro professor ou professores que gostariam que fosse priorizado o atendimento de suas preferências, né? Ou talvez a minimização do número total de dias de aula, ou combinações dessas opções, ou alguma coisa do tipo, né? Então, o nosso objetivo era identificar esse tipo de coisa e verificar, né, se existia a possibilidade de coletar as respostas desse questionário, analisar e verificar se existem perfis de professores, ou seja, possíveis subconjuntos de dados nessas respostas que fossem formados por professores que compartilhavam de mesmos padrões, né, no que se refere à construção da grade de horários. Então esse era o nosso objetivo. Então assim, a gente aplicou o questionário, pegamos as respostas e rodamos essas respostas num conjunto de técnicas de ciência de dados, né, que resumindo basicamente, eu posso dizer que a mais importante é o Camin's, que é um algoritmo, né, que é iterativo e basicamente o que ele faz é, a partir do seu conjunto de dados, né, estimar quais são os clusters, ou seja, os subconjuntos que podem existir, né, de tal forma que os elementos de cada cluster tenham uma medida de similaridade maximizada entre si. É basicamente isso que o Camin's faz. Então a gente utilizou algumas outras ferramentas para fazer uma preparação desses dados, mas em resumo, a mais importante é o Camin's. Então, pegamos as respostas, aplicamos essas técnicas e obtivemos um resultado. Eu posso resumir para vocês que o resultado ele é na forma de alguns clusters, ou seja, alguns perfis de professores que realmente existem e que nós conseguimos identificar. Listando os mais importantes, eu posso dizer, por exemplo, o cluster 1, né, que seria um cluster em que a gente identificou que os professores eles preferem ter aulas no meio da semana em relação a dias, né, e eles geralmente possuem menos aulas, né, a serem dadas, e também eles preferem que o seu atendimento de preferências de horário seja maximizado. Então esse é o objetivo deles. Mas aí existe um outro cluster, que é o cluster 2, né, que a gente diz que esse cluster ele é formado por professores que preferem ter aulas no começo da semana, na menor quantidade de dias possível, né, e geralmente eles possuem mais aulas. Né, então essa é o que a gente consegue identificar através dessa análise que foi feita. E ainda tem um cluster 3, que seria um cluster mais neutro, né, onde os professores não têm muita preferência quanto a isso, né, e eles provavelmente estarão aceitando qualquer tipo de resultado, né, no que se refere à sua grade de horários. Então, é isso. Coletar os dados do questionário, aplicar a técnica de ciência de dados, obter a resposta, analisar e temos essa conclusão. Né? Então, por que isso é importante? Qual é o objetivo da identificação desses clusters? Né? É o seguinte, em paralelo a esse projeto, né, aqui eu faço parte de um projeto de iniciação científica em Cubatão, onde eu auxilio no desenvolvimento e na utilização de uma ferramenta para geração automática de grades horárias de professores e disciplinas. Tá? Essa ferramenta é utilizada atualmente no campus de Cubatão, São José, né, e mais recentemente em Itaquá, campus do IFSP. Então a gente tem todos os professores cadastrados nessa ferramenta e o que a gente faz é o seguinte, se a gente consegue, por exemplo, pegar cada professor e associar ao cluster que mais se alinha às suas necessidades, né, em relação ao que eles preferem na construção de sua grade, a tendência é que na hora de gerar esse horário automaticamente por essa ferramenta, né, a otimização, o processo de otimização leve em consideração esses perfis que são alinhados com determinadas necessidades dos professores e gere uma solução que se alinhe cada vez mais com o que os professores demandam, preferem, né, nesse sentido. Então, como resultado, gerando uma grade mais agradável para todo mundo. Né? Então essa é uma possível aplicação que nós vemos para esse projeto e pretendemos, né, no futuro desenvolver. Basicamente é isso.